Imagina um mundo onde o dinheiro físico está cada vez mais próximo de se tornar peça de museu. Aquele papel moeda que a gente usa para pagar um café ou um lanche na esquina pode estar com os dias contados. Parece coisa de filme futurista, mas isso está acontecendo agora. E no centro dessa revolução está o Drex, a moeda digital do Banco Central do Brasil. E olha, o assunto é bem mais complexo e polêmico do que parece. Afinal, o Drex é só uma evolução natural do sistema financeiro ou ele pode ser um problema disfarçado de inovação? Hoje eu vou te contar tudo sobre como essa ideia surgiu, o que realmente é o Drex, como está sendo o processo de testes e principalmente o que as pessoas que são a favor e contra essa moeda digital estão dizendo. Então fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente o jeito como você usa dinheiro daqui para frente. Bom, minha gente, tudo começou com uma tendência global de digitalização do dinheiro. Se você parar para pensar, o uso de dinheiro em espécie já vem diminuindo há anos. Transferências via Pix, pagamentos por QR Code, carteiras digitais como o Apple Pay e o Google Pay. A gente já está vivendo essa transição sem nem perceber. Mas o Banco Central do Brasil resolveu ir além, criar uma versão totalmente digital do real, que funcionaria com tecnologia de blockchain, a mesma por trás das criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. Só que, diferente dessas criptos, o Drex seria regulado e emitido pelo próprio governo. A ideia ganhou força lá por volta de 2020, quando o Pix mostrou que o brasileiro estava mais do que pronto para adotar formas digitais de pagamento. A rapidez e a facilidade com que o Pix foi adotado surpreenderam o Banco Central. Então, eles pensaram, se o brasileiro já confia em dinheiro digital, por que não criar uma moeda 100% nacional e digital? Assim nasceu o conceito de uma moeda digital de Banco Central, o famoso Central Bank Digital Currency, ou em português, moeda digital do Banco Central. O nome Drex veio depois de algumas rodadas de pesquisa e é uma combinação das palavras digital, mais real, mais o X de modernidade e tecnologia. Só que o Drex não seria apenas um Pix 2.0 ou uma criptomoeda nacional. A ideia é que ele funcione como uma moeda propriamente dita, mas na forma digital. Ou seja, ao invés de você ter uma nota de R$ 100 no bolso, você teria esse valor armazenado diretamente em uma carteira digital controlada pelo Banco Central. Agora você deve estar pensando, mas espera aí, isso é só um Pix disfarçado? Na verdade, não. O Drex é bem diferente. O Pix é apenas um sistema de transferência, enquanto o Drex é uma moeda de fato. Quando você usa o Pix para transferir dinheiro, o valor ainda está vinculado ao sistema bancário tradicional. Já o Drex seria o próprio dinheiro. Ele funcionaria com base em contratos inteligentes, conhecidos no mundo da tecnologia como smart contracts, que são registrados na blockchain, o que permitiria automatizar pagamentos, cobrar impostos diretamente nas transações e até criar sistemas mais eficientes de crédito e investimentos. Um exemplo prático: imagine que você alugue um apartamento e tenha um contrato programado em Drex. O valor do aluguel seria automaticamente debitado no dia certo, sem precisar de boleto, de cartão ou de intervenção do banco. Tudo isso seria possível graças à tecnologia de blockchain, que é descentralizada, transparente e segura. Só que o Drex não seria uma criptomoeda como o Bitcoin, e essa é uma diferença importante. O Bitcoin é descentralizado e não tem controle de um banco central. Já o Drex seria 100% regulado pelo Banco Central, o que garantiria mais estabilidade e segurança para o usuário, isso pelo menos na teoria. Porque a gente já sabe que quando se trata do Brasil, coisas medonhas podem acontecer. Bom, o Banco Central iniciou os testes com o Drex em 2023, em parceria com grandes bancos e fintechs do Brasil. A fase inicial envolveu cerca de 16 instituições, incluindo gigantes como Itaú, Santander, Banco do Brasil e até startups como Mercado Pago e Nubank. A ideia era simular situações reais, como pagamento de serviços, transferências entre bancos e liquidação de contratos financeiros. Só que os testes não foram exatamente tranquilos. Houve relatos de falhas de segurança, dificuldades na integração com os sistemas bancários tradicionais e, claro, aquela preocupação de sempre, a privacidade do cidadão. Afinal, com o Drex, o Banco Central poderia ter acesso a um nível de informação financeira
do cidadão que jamais teve antes. Imagina só o governo sabendo exatamente onde, quando e como você gastou cada centavo do seu dinheiro. É lógico que a criação dessa nova moeda divide opiniões. Então, primeiro nós vamos falar sobre os argumentos daqueles que são a favor dessa ideia. Os defensores do Drex afirmam que ele pode ser uma verdadeira revolução no sistema financeiro. Primeiro, porque ele eliminaria a necessidade de intermediação bancária em muitas transações, o que poderia reduzir tarifas, aumentar a velocidade dos pagamentos e tornar o crédito mais barato. Além disso, o uso de contratos inteligentes poderia automatizar uma série de processos burocráticos, economizando tempo e dinheiro para empresas e cidadãos. Outro argumento a favor é o combate à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal. Com o Drex, todas as transações ficariam registradas na blockchain, o que tornaria muito mais difícil esconder movimentações financeiras ilícitas. E tem mais uma coisa: o Drex poderia facilitar o acesso ao crédito para pessoas desbancarizadas. Como o sistema seria totalmente digital e baseado em blockchain, pessoas que hoje não conseguem abrir conta em banco poderiam ter acesso a serviços financeiros diretamente pelo Banco Central. Mas, por outro lado, existem pessoas que são declaradamente contrárias à criação dessa moeda digital do Banco Central. Os críticos têm levantado bandeiras vermelhas bem preocupantes. A principal é o risco de vigilância. Com o Drex, o Banco Central teria controle total sobre o sistema financeiro e poderia, em teoria, monitorar cada transação individual. Isso levanta questões sérias sobre privacidade e liberdade financeira. Outro ponto crítico é o risco de interferência política. Em um cenário de instabilidade política, o governo poderia usar o controle sobre o Drex para congelar contas, bloquear transações ou até mesmo limitar o acesso ao dinheiro digital. Ou seja, o cidadão poderia ficar refém das decisões de Brasília. E como o Brasil é um país onde o sistema político e econômico está sempre desestabilizado, a criação da moeda digital poderia representar um risco à liberdade do cidadão, esbarrando diretamente nos preceitos da democracia e direitos individuais. Além disso, o impacto sobre os bancos comerciais poderia ser enorme. Se o Drex se tornar a principal forma de dinheiro, os bancos tradicionais perderiam o papel de intermediadores, o que poderia levar a uma crise bancária sem precedentes. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, os críticos à criação da moeda alegam que seria um erro enorme deixar o governo com o controle total sobre o dinheiro das pessoas. Principalmente porque as instituições públicas no Brasil historicamente demonstram total ineficiência e absoluta incapacidade de executar suas tarefas com qualidade minimamente aceitável. Mas no final das contas, a pergunta que não quer calar é: o Drex realmente vai chegar ao mercado? E para essa pergunta, a resposta é: provavelmente sim, mas com algumas adaptações. O Banco Central já indicou que a moeda digital deve entrar em operação nos próximos anos, mas ainda precisa superar os desafios técnicos, jurídicos e políticos. O próprio Banco Central já afirmou que o Drex deve ser lançado de forma gradual, para evitar qualquer tipo de instabilidade no sistema financeiro. Resumindo, gente, o Drex tem tudo para ser uma revolução na forma como a gente usa dinheiro, mas também levanta uma série de questões complicadas sobre privacidade, controle e liberdade financeira. E aí, você acha que o Drex vai ser o futuro do dinheiro ou um novo pesadelo na mão do governo? Deixa seu comentário aqui embaixo, dá o like se curtiu o vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Valeu demais por assistir até o fim, até o próximo vídeo.